Boa noite, tudo bem com vocês? Para a gente ajudar o pessoal da escola, né, que pediu algumas aulas, e até para melhorar também o nosso aprendizado, eu vou fazer alguns vídeos, né, eu vou postar no YouTube, para a gente acompanhar as matérias, né, que ficaram para trás. A gente teve aula até o dia 9, os Reis Magos e o Exílio no Estrangeiro. Então eu vou fazer um breve resumo do livro O Redentor. Eu mandei esse vídeo em PDF, esse livro em PDF no grupo. Peço a vocês que, se tiverem um tempinho, vale a pena. É um livro bem interessante, como eu disse, né, vai entender um pouco a história de Jesus e auxilia a gente a conseguir entender melhor a Bíblia, né? E aí dá para ir avançando no conhecimento, porque a questão religiosa nossa, ela depende de nosso crescimento de conhecimento religioso. Eu não vou usar isso depois para ser um doutor dentro da questão religiosa, mas a gente precisa fazer alguns links para criar o nosso próprio conhecimento, né? E é bem interessante a gente entender sobre os samaritanos, fariseus, saduceus, o tempo de Jesus, um pouco do Velho Testamento, entender um pouco da Bíblia, porque a história de Jesus ela foi construída, né, dentro da história dos hebreus, naquele tempo, 2000 anos atrás, e então é necessário ter um pouco desse conhecimento para poder entender isso. E aí o que traz o Espiritismo para a gente é a necessidade de conhecimento. Conheça a verdade, que a verdade vos liberta. Então eu vou fazer um resumo hoje, né, das aulas, até a sexta aula, né, e assim e depois a gente continua. Eu faço um outro vídeo com as aulas até onde a gente parou na aula passada, que foi uma aula pelo WhatsApp. Eu entendo que a aula fica um pouco travada, não dá para passar tudo, mas a intenção das aulas pelo WhatsApp é da gente estar naquele momento ali, pensando elevado, um pensando no outro, pensando em Jesus ali, a gente elevando nossas vibrações. Então é um momento de encontro, onde a gente realmente ali está com suas energias ali equilibradas e voltadas para Deus. Então a ideia desses vídeos aqui é só para auxiliar essas aulas que a gente vai fazer nas segundas-feiras. Então eu vou fazer hoje até um resumo até a aula 6, que algumas aulas já foram dadas na sala, na Casa Espírita. E aí eu passo depois um outro vídeo com as aulas que a gente fez aqui já virtual, né, pelo WhatsApp. E aí segunda-feira, se der tudo certo, eu vou fazer um pré-vídeo com a matéria. Então eu faço um vídeo de 15 minutos no máximo com a matéria que vai ser falada à noite. Aí pelo WhatsApp fica mais fácil, né, para a gente conseguir entender e perguntar. Inclusive desse material que eu vou passar, se alguém tiver alguma pergunta, coloca no WhatsApp. Eu vou deixar no YouTube, eu vou deixar o comentário desligados, né, porque é um vídeo público, né, então não somos profissionais, né, para fazer esse material. Então eu vou deixar lá no WhatsApp os comentários desativados. Vocês façam os comentários ou pedem alguma coisa, alguma dúvida pelo WhatsApp, tá? Que aí quando for no próximo vídeo que eu vou fazer, eu trato isso daí, ou a gente trata mesmo via WhatsApp, né? E também vai ajudar aqueles que às vezes no horário da aula não conseguem pegar a matéria. A gente entende que a internet está tendo dificuldades, né? Muita live não está funcionando porque 7, 8, 9 horas é horário de pico, então a internet não consegue aí dar conta do pessoal fazendo live. Tem muita igreja, muita casa espírita transmitindo isso ao vivo, então está dando esse problema. Mas enfim, a gente vai gravando aqui, eu gravo alguma coisa, eu vou falar com o Carlos depois, né? Um abraço para o Carlos inclusive. E aí a gente faz umas pré-aulas e vamos usando o WhatsApp, tá? Do jeito que está dando para fazer lá. Assim todo mundo do grupo vai ter condições de acessar esses vídeos aqui, né? Ou o mesmo material do WhatsApp, né? Depois ir seguindo ali na cronologia, para que a gente não perca conhecimento, para que a gente não perca matéria, né? Depois, lógico, depois a gente vai sentar quando passar essa crise na casa, ver o que a gente pode utilizar como aula dada, o que não pode, mas o interessante é termos nossos momentos, né, de evolução e aprendizado. Então vamos lá. O livro O Redentor, né, ele traz aqui, um livro feito, né, pelo Edgar Morin, né, ele tem aqui no seu índice, no seu prólogo, né, vale a pena vocês dar uma estudada, porque faz parte de tudo do movimento espírita, né, uma obra que é importante que todos nós conheçamos, é uma obra que é bem gostosa de ler, fácil de ler. Então Morin escreveu esse livro para começar a dar diretrizes para as escolas de aprendizes, para começar a nos trazer essa fome, essa necessidade de conhecimento. Então eu já vou iniciar aqui pelo capítulo 1, né, Evangelhos Apócrifos. Essa aula foi dada ainda na Casa Espírita, quando a gente ainda estava se encontrando lá na casa. E o que são os Evangelhos Apócrifos? O que são os Evangelhos, na verdade? Então vindo aqui a primeira perguntinha, né? O que significa Evangelho? Evangelho significa boa nova.
Então os evangelhos de Jesus, eles são boas novas a respeito de Jesus, trazendo boas informações, né? Coisas boas para aquele povo naquela época. E quais são os evangelhos presentes na Bíblia? Nós temos 4. Eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são parecidos, né? Os 4 evangelhos que estão na Bíblia hoje, eles são 4 pessoas contando a mesma história. Olha que interessante. Então a gente tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um contou sua vivência com Jesus na sua visão, com as suas palavras. Os 4 viveram a mesma história. É interessante isso, né? 4 pessoas viveram a mesma história e fizeram a sua narrativa. Mas foram só os 4 que fizeram suas narrativas? Fica a pergunta. Não foram só os 4 que fizeram as suas narrativas. Então daí, muitos evangelhos e muita coisa que foi escrita na época de Jesus ficou fora da Bíblia. Então houve uma necessidade, né, da igreja nascente de pegar todo aquele material que tinha naquela época, né, que já estava escrito, muita coisa eles separaram e juntaram. A Bíblia é um compêndio de livros, né? A Bíblia é um compêndio de livros, são vários livros, uma capa de couro ali, a Bíblia. Então eles escolheram os livros que fariam parte da Bíblia. Então escolheram os 4 evangelhos sinóticos que fazem parte hoje do que a gente conhece lá. Mas tem material que não faz parte da Bíblia. Ele não foi aceito. E esses são os chamados de evangelhos apócrifos. E a gente tem bastante evangelho apócrifo, tem muito. Inclusive aqui no Redentor, se a gente for aqui, ele traz uma relação, uma lista. Eu vou citar alguns só para a gente ter noção de quantos tem. Então, a gente tem aqui o Evangelho segundo Hebreus, um deles, o Evangelho de Santo André, o Evangelho dos Escolhidos, o Evangelho Gnóstico, e ele vai aí mais de 20 evangelhos. Tem até os Apocalipses, né, de Moisés, de Daniel, de Baruque, de Esdras. Então são muitos livros que ficaram de fora. O Apocalipse de João, por exemplo, né, possui todos os sentidos, possui esses sentidos, e segundo seu discípulo Policarpo, que revelou Irineu, bispo católico do segundo século, foi escrito na ilha de Patmos, fronteira à cidade de Éfeso, no mar Egeu. Então, esse Evangelho de João foi escrito na ilha de Patmos, e esse Evangelho de João, esse Apocalipse de João é o que está na Bíblia, mas e o Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Elias, de Daniel e o de Moisés? Não fazem parte da Bíblia. Eu posso ter acesso a esse livro? Posso. Hoje com a internet é muito fácil a gente ter acesso a esse material. Basta a gente fazer uma pesquisa simples e você tem todo o material ali. Até alguns livros a gente já consegue comprar esse material também. É interessante alguns deles para a gente adquirir mais conhecimento? Eu acho interessante sim, porque vai trazer uma outra visão, além das 4 que a gente já tem, que são os evangelhos sinóticos, os 4 que estão na Bíblia, uma outra visão de pessoas que também viveram naquela época. Só que há uma dificuldade, a gente tem que falar a verdade também nesse sentido. Muita coisa ali não foi escrita por pessoas que viveram na região de Jesus, que não conheceram Jesus, nem conheceram seus discípulos. Tem o Evangelho Árabe, por exemplo, que ele conta histórias miraculosas de Jesus, ele fantasia muita coisa, e então mostram Jesus que era rancoroso, uma criança que fazia o mal. Inclusive esse Evangelho Árabe, ele tem até umas passagens sobre a infância de Jesus. Então tem que ter muito cuidado com esses evangelhos apócrifos. Então muita coisa não está condizendo com a verdade. É material que foi escrito, tem tempo, né, eles têm um tempo que foram escritos. O datar lá tem 2.000 anos, 1.800 anos, mas é um material que não é fidedigno, né, então é complicado. Então como é que vocês que escolheram os evangelhos que estão na Bíblia hoje, né? Com base naquilo que eles achavam que era mais indo mais em encontro daquela igreja nascente. Por isso só os 4 evangelhos falam lá. Tem o Evangelho de Maria também, da mãe de Jesus. Então tem muito evangelho apócrifo que a gente desconhece. Então, como eu disse, os evangelhos apócrifos é interessante conhecê-los. Eu acho que é interessante conhecer alguns sim, mas com muito cuidado com aquilo que eu vou ler, porque eu não sei se de repente que eu estou em mãos ali pode ser que tenha uma visão totalmente fora no Jesus que a gente imagina. A gente sempre fala de espiritismo, o nosso modelo e guia é Jesus. Então tudo que eu for ler, eu tenho que imaginar, vivenciar o tempo de Jesus, verificar se eu posso validar aquilo ou não. Como eu disse, o Evangelho Árabe, ele fala que Jesus, como criança, fazia milagres, a água do banho de Jesus curava pessoas, a fralda de Jesus, as pessoas brigavam para poder ter esse material de Jesus de uma criança. Eu acho difícil, porque
Se a família de Jesus se escondeu no Egito para que ele não fosse perseguido por Herodes e voltassem depois com ele, depois de 5 anos, ele era uma criança, que fizesse suas peripécias, ele ia acabar chamando a atenção, ia acabar sendo encontrado. E não ia passar despercebido até os seus 30 anos, quando ele então aí começou a sua vida pública. Então dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que seguir, do que acreditar. Aí, capítulo 2, tradição messiânica. É interessante também, né? A tradição messiânica é interessante porque os hebreus eles sempre tiveram essa necessidade de ter um Messias. Mas eram só os hebreus que tinham essa necessidade? Não era. Essa ideia do Messias, ela já veio de outros povos antigos, né? Os assírios, os egípcios já tinham isso também. E como é que se dava isso então? Então eles tinham a questão do Deus principal, Deus supremo, o segundo princípio, que era o pensamento de Deus tornado matéria, que é o Filho, e o terceiro princípio ser o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus dado ao homem, né? Dado à criação. Então a gente teria aí a figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já vem lá de outras religiões. Isso vem da Babilônia, vem do Egito. E aí a gente tem também aqui no capítulo 2, ele fala aqui, eis as trindades mais conhecidas, Brahma, Shiva e Vishnu, que é dos hindus. Osíris, Ísis e Horus, egípcios. Zeus, Demétrio e Dionísio, dos gregos. Voltan, Frígia e Dinar, dos celtas. Então esse arquétipo de trindade, os hebreus eles já vieram com isso de outros povos, né? Eles tiveram contato com os egípcios. Então os profetas hebreus, eles tinham, né, talvez contagiados por essa vertente de outras religiões, também tinham essa crença na Trindade. E também tinham a sua crença no Messias, que iria nascer para salvar o povo, para tirar o povo do jugo que eles passavam. Que os hebreus sempre tiveram dificuldades com dominação, com outros povos. E na época de Jesus, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Capítulo 3, o nascimento do Messias. Tudo isso, gente, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui no Redentor ou naquele PDF que eu mandei, né, pelo WhatsApp. O nascimento do Messias. Né? Assim como outros missionários, Zoroastro, Krishna, Buda, as previsões das profecias dos hebreus também seguiam essa vertente. Né? Eles também tinham profecias também com relação a eles, dizendo que eles nasceram de virgens, que eles tiveram nascimentos, coisas fantásticas, nasceram, uns apareceram do nada, outros nasceram de uma mãe que não teve relação com o pai. Grande parte deles era assim. Então também tem essa necessidade de Jesus ter nascido de uma virgem. Não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, né? A gente apenas tem que conhecer. Então Jesus não foi o único Messias nascido de uma virgem. Então a gente, quando vai buscar conhecimento, a gente vai entender que outros Messias também tiveram esse nascimento miraculoso. Eu até marquei a parte no livro aqui, ó. No sentido de um nascimento miraculoso, contrário às leis naturais, através de uma virgem sem contatos humanos, que, conforme referiam, ocorreram com outros missionários religiosos ou fundadores de movimentos espirituais, como, por exemplo, Zoroastro, Krishna e Buda. Outra coisa interessante de Jesus, né? Ele era um Messias nacional. Os hebreus, eles tinham a necessidade de um Salvador, esperavam que ele nascesse, que ele viesse para liderar o povo deles, para que fosse um povo que dominasse e que acabasse com os romanos naquela época, naquela visão daquela situação. E nesse capítulo ainda vai falar do nascimento de Jesus, a questão dele em Belém, como é que foi ali, ele ir para Belém, sua chegada lá e seu nascimento. E é interessante porque a gente vai entender, vai ver aquele desenho de pobrezinho, nasceu em Belém, no estábulo, né? Os estábulos daquele tempo, ele não foi colocado no estábulo por preconceito, né? Os estábulos, até hoje isso tem naquela região de Efrata, Belém, que eles falam lá. As casas são pequenas e os estábulos eles têm animais, mas quando tem visitas eles tiram os animais, limpam o estábulo, põem as visitas lá, alugam para pessoas guardarem coisas. Então, na verdade, são armazéns. E como fala na Bíblia que Herodes, né, naquela caça, mito, Herodes ele pediu para que houvesse um censo. Por isso, José teve que ir com Maria para Belém, porque ele era de lá e ele tinha que fazer o censo lá. Então a Maria foi para a grávida, e aí lá, chegando lá, a cidade estava cheia, não tinha hotel, não tinha onde ficar, e alguns parentes tinham uma casa e ofereceram para ele ali um local, um estábulo,
para que ele ficasse muito estável. Por isso é difícil a gente ver esses desenhos, o próprio presépio ali com animais e tudo, não tinha animais, certeza, era o estábulo sim, talvez sim, ali bem pobrezinho, mas era uma realidade da época. A gente entra assim no capítulo 4, controvérsias doutrinárias. E é interessante esse capítulo 4, porque quais são as controvérsias doutrinárias? A gente estava falando ainda lá no Centro Espírita com relação a isso. Existem controvérsias doutrinárias dentro do Espiritismo, a gente tem correntes de pensamento também, a Igreja Católica tem suas correntes, as igrejas protestantes, elas não são iguais, elas têm as suas diferenças também, a questão doutrinária delas também é diferente, também é uma diferença. Mas dentro do Espiritismo, a gente vai tratar aqui de duas, né? A primeira delas é o nascimento de Jesus. Ele nasceu, Maria era virgem, Maria não era virgem. Alguns, dentro da Igreja Católica, pregam que sim, o anjo veio, falou com Maria, ele foi ali, ele não teve contato com José. A gente crê que, como Jesus dizia, que ele não veio para quebrar regra nenhuma, ele veio para cumpri-las. Então, ele também não ia quebrar essa regra também, de nascer de uma maneira miraculosa. Então, como palavra dele, ele não veio para quebrar nenhuma regra, ele veio para cumprir. Então, a gente crê que realmente ele nasceu de uma maneira como qualquer outra criança, mas havia necessidade de fazer esse ser mitológico, esse ser fantasioso, talvez nessa forma de ter nascido de uma virgem, para que tivesse mais carisma, ou até mais pureza dentro da questão dos hebreus, que sempre prezam muito isso, a questão deística. Outra coisa também que a gente vai ver muito dentro dos nossos livros, da doutrina, é a questão do corpo de Jesus. Jesus tinha um corpo físico ou tinha um corpo fluídico? Alguns falam que ele tinha corpo fluídico o tempo todo, por isso ele andava sobre as águas, ele sumia de lugar e aparecia em outro. Outros vão falar que ele tinha o corpo físico e depois voltou para o corpo físico quando ele desencarnou. Mas é interessante, quando ele volta, ele fala para aquelas primeiras mulheres que ele encontrou ali no túmulo, para que ela não tocasse ainda, ele ainda não tinha ido ao Pai. Então ali dá-se meios para a gente pensar que ele estava com um corpo diferente, não era o corpo dele material. Então a gente pode crer que ele tinha um corpo material até a sua crucificação, porque ele andava, as pessoas tocavam nele, nas suas vestes, ele tinha um contato ali. E após o seu desencarne ali, naqueles 40 dias com os discípulos, ele estivesse com um corpo fluídico. É possível sim, porque ele aparecia dentro de lugares fechados, né? Houve pouco contato com ele, né? As pessoas depois disso quase não tocaram nele. E depois tem a ascensão, né? Na Bíblia fala que da ascensão dele subindo aos céus, até que ele saiu das vistas dos discípulos. Então essas são duas que eu estou tratando aqui. Tem outras com certeza, né? Inclusive a gente estava falando aqui do livro, né? A questão de Jesus nasceu uma vez só aqui no planeta, ou mais vezes, né? Eu estava falando até que o livro Sublime Peregrino fala que Jesus teve um tempo imenso, né, de ramatiz, um tempo imenso de preparação para poder vir para cá, teve que diminuir seu poder de vibração, suas energias, para caber de novo no corpo carnal, né, e veio para cá. E isso foi feito em mais de 1000 anos de preparativo para que ele encarnasse aqui, né? Então a gente crê que realmente Jesus ele esteve na Terra uma vez só. Ele, como nosso governante planetário, esteve aqui para justamente acordar naquele momento ali, acordar a raça humana para a necessidade, né, da mudança, para a necessidade de escolher um caminho mais alinhado com o desejo de Deus. Então, pulando esse capítulo das controvérsias doutrinárias, a gente chega, se não me engano, na última aula que a gente teve na casa falando dos Reis Magos. Então, os Reis Magos, a gente costuma chamá-los de reis, porque assim se convencionou, mas por vários estudos tem-se que eles nem reis eram. Eles eram magos, assim, na palavra, mas eles eram seguidores, sacerdotes de alguma religião, pelo jeito que eles se vestiam, pela acuidade espiritual que eles tinham, de perceber ali que estava chegando um espírito superior, de que aquele momento era o momento que a Terra estava passando por uma mudança. O nosso livro vai falar que eles eram talvez sacerdotes de Zoroastro. E por quê? Interessante, Zoroastro previu mais ou menos aí uns 3.200 anos antes, já que nasceria naquela região da Judéia um espírito superior, e que aqueles que fossem buscá-lo deveriam seguir uma esteira, que essas o levariam até essa criança, e que deveriam prestar oferendas para essa criança. Então é bem interessante, Zoroastro tem lá uma profecia falando de Jesus 3.200 anos antes.
É por isso que talvez essa questão de achar que Zoroastro foi Jesus e que ele veio mais uma vez, eu também acho que não cabe, porque Zoroastro estaria falando dele mesmo no futuro. Mas é passiva de estudo. Outra coisa interessante também, né, os reis magos eles chegaram ali na região de Israel e foram até o templo de Herodes, perguntaram onde é que estava o Messias, porque para ele, como era uma profecia e o povo hebreu todos aguardava essa profecia ser cumprida, eles chegaram até Herodes e pediram para que ele informasse onde estava a criança, que eles queriam levar os presentes. Né? Herodes se assustou, porque também sabia da profecia. Herodes ele era judeu, ele conhecia todas as profecias e via cercado ali de adivinhos e de pessoas que o ajudavam nessa questão toda ligada à religião. Então ele ficou assustado com isso, porque ele entendeu que esse rei que nasceria, né, ia tomar o posto dele de rei. E Herodes ele não era muito bonzinho. O nosso filho vai falar que Herodes ele matava, ele tinha várias mulheres, mandava matar todas elas, matava uma, acabava com outra, matava uma, acabava com outra. Mandou matar os filhos também, né, e ele tem uma literatura um pouquinho complicada. Então a gente tem aí também nesse capítulo falando de Maria, que aos 40 dias do nascimento de Jesus, os magos encontraram Maria depois que ela fez essa viagem para Jerusalém com Jesus. Ela tinha que fazer a purificação, porque a mulher que tem contato com o sangue, o parto, ela tem que, por norma, por lei, até entre lá dos judeus, que ir lá no templo, levar um animal ser sacrificado para que ela fosse se tornasse pura. E Jesus, ali com seus 40 dias de nascido, como era primogênito, era lei também que ele fosse levado para o templo para ser apresentado, se considerar toda aquela questão da sociedade dos hebreus. Assim a gente passa para o capítulo 6, exílio no estrangeiro. Então Herodes, que ficou preocupado com a profecia, como já disse, os reis magos foram até Herodes os recebeu e falou assim: vão até ele, sim, vão até ele, encontrem-o e voltem e tragam para ele, me falem onde ele está, eu também quero levar os meus presentes. Mas esses magos, como tinham uma questão espiritual já bem elevada, eles entenderam que não era bem isso que Herodes queria, né? Então eles foram avisados em sonho para que eles voltassem por outro caminho. Então eles foram guiados para onde estava Jesus, né? O livro fala que eles foram até auxiliados por pessoas ali do tempo de Jesus, né? Os essênios, por exemplo. Não vou falar sobre os essênios um pouco mais à frente. E assim eles foram avisados, foram levados para onde estava Jesus pela estrela que os guiou. E aí de lá eles levaram os presentes para a criança e retornaram para outro caminho. Herodes, quando percebeu que foi enganado, ele tentou procurar a criança por todos os meios. Ele tinha muitos espiões disparados na cidade, não conseguiu. Então ele editou uma lei que toda criança que até 2 anos deveria ser morta. Porque assim ele eliminava os problemas, né? Ele sabia mais ou menos aí quando tinha nascido a criança. E aí por esse motivo surge o capítulo 6, exílio no estrangeiro, onde a família de Jesus foi obrigada a sair daquela região e foi para o Egito, ficando lá uns 4, 5 anos até a morte de Herodes. Quando Herodes morreu, eles foram avisados da morte de Herodes e então retornaram para Nazaré. Por que Nazaré e não para Jerusalém? É importante também isso, né? Para Jesus, Nazaré foi melhor, porque ele conseguiu se desenvolver melhor lá. Desse jeito que ele tinha de ver religião, talvez ele tivesse ido para Israel, ele tivesse problemas desde o começo, desde sempre. Nazaré, eles eram um pouco menos apegados às normas como eram, né, em Jerusalém. Então em Nazaré ele conseguiu se desenvolver, estudou lá, fala da questão dos 12, que aos 12 anos ele foi com Maria para o templo lá, e aí os pais, na pegação na Páscoa, os pais retornaram, achando que ele tinha ido na frente. Ele ficou 3 dias conversando com os sacerdotes, lá, os doutores da lei no templo. Quando os pais deles encontraram, eles disseram assim: nossa, mas que menino inteligente, quanta sabedoria. Que na verdade é a primeira vez que ele aparece depois do nascimento, na Bíblia. Tá? Há uns passos de tempo aí onde a Bíblia não fala nada da infância de Jesus. Então ele aparece no nascimento e aparece esse fato dele no templo. Então eles preferiram ir para Nazaré, porque além da liberdade que eles teriam lá, né, com relação a estar em Jerusalém, temiam ainda estar muito perto ali das cortes de Herodes ainda. Então eles ficaram um tempo lá. E aí de lá eles acompanharam o desenrolar das situações, a morte de Herodes e por passar do tempo. E aí Jesus vai aparecer depois já quase ali para ser batizado por João Batista. Mas a minha ideia era essa, pessoal, era só ir até esse capítulo 6, eu não vou deixar esse vídeo muito longo.
Como eu disse, depois eu monto aí o capítulo 7, 8 e 9, eu acho que até as aulas já foram dadas, essas aulas que a partir daqui foram aulas online. Espero que esses vídeos possam ajudá-los. Como eu disse, eu não sou profissional, estou tentando ainda fazer aqui o melhor possível com o que a gente tem. E qualquer coisa, tiver alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, coloca no WhatsApp lá, que aí quando for fazer um outro vídeo eu vou tomar cuidado com o tempo para não deixar muito grande também e ajudo a tirar esse material, passar esse material limpo. Tudo bem? Então fiquem com Deus, né? E que vocês tenham paciência, paz, fiquem em casa, né? Se cuidem e vamos vibrar para que o plano espiritual possa nos auxiliar nesse momento de dificuldade, para que Jesus também possa estar vendo para o nosso povo, e que assim a gente possa passar por isso da melhor forma possível. Que assim seja.